Então, pessoal, então eu tenho o grande prazer, então, agora de introduzir a doutora Melanie Fontes Dutra. Então, a doutora Melanie, ela tem se destacado, ela é neurocientista, mas nessa pandemia ela tem se destacado como uma divulgadora científica sem igual, traduzindo ciência para o público leigo. Não é a primeira vez que a Mel está participando das atividades do nosso programa. Eu já considero a Melanie como um membro do PPG Biociências, e é muito bom poder contar com a tua colaboração e com a tua parceria, particularmente nesse momento tão delicado, em que nós temos, então, que multiplicar informação de boa qualidade sobretudo, aprimorar os nossos métodos de comunicação com o público não especializado, com o público leigo. E eu acho que tu tem feito isso de forma magistral. Então, muito obrigada. Eu te passo a palavra. E após a fala da Melanie, então, a gente abre para discussão com as perguntas que nós já recebemos. As pessoas que quiserem fazer perguntas, coloquem ali nas nossas plataformas virtuais. Estamos fazendo o registro. Obrigada, Mel. Eu que agradeço, Elisa, ao PPG Biociências da USP, que eu gosto muito de poder colaborar com vocês, aos convidados e colegas pelas reflexões e dados incríveis que estão sendo abordados hoje. Então, eu preparei uma apresentação aqui rápida de PowerPoint para só direcionar essa discussão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Então, só me confirmem se vocês estão observando aqui o PowerPoint, por favor. Sim, né? Acho que sim. Sim, tá se Legal, preparando para aparecer. legal. Uhum. Então, considerando todas as falas de extrema relevância que a gente escutou até agora, em especial essa última do Luiz, que toca num ponto muito importante sobre a pandemia da desinformação, eu queria trazer um pouco dessa perspectiva da divulgação científica e da natureza da comunicação, de como é importante a gente se apropriar de alguns conceitos e principalmente conhecer o público que nós estamos querendo divulgar, para a partir daí conseguir fazer uma comunicação assertiva que realmente traga um reflexo na vida da pessoa que está escutando, que está consumindo esse conteúdo. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto muito de abordar é que comportamentalmente nós somos uma espécie muito curiosa. Nós temos uma proximidade com as informações e principalmente com a vontade de querer entender o que tudo isso ao nosso redor representa. Isso já é manifestado desde o início da vida, quando a gente está começando a ter as nossas primeiras aproximações com a realidade que nos cerca, e isso extrapola-se também pelo nosso próprio lazer, onde muitas vezes a gente consome conteúdos informativos e científicos e nem nos damos conta de todo aquele processo que foi relevante para levantar aquele conteúdo que está sendo transmitido naquele momento. Então, é da nossa natureza consumir informações, é da nossa natureza comportamental sermos uma espécie criativa, e isso naturalmente nos deveria nos trazer uma proximidade da ciência com a nossa rotina. E por que nós estamos tão imersos num ambiente desinformativo, num ambiente tão suscetível a essas distorções, e por que nós endossamos isso muitas vezes? Então, para a gente começar a entender um pouco isso, é relevante tratar da natureza da comunicação. A gente sabe que existem fontes relacionadas à mensagem e fontes relacionadas a pessoas que recebem essa mensagem, que a gente chama então dos emissores e dos receptores. Essa fonte da informação, ela não necessariamente atinge direto o destinatário. Ela pode ter alguns intermediários, como o próprio transmissor, que aí é onde entra, por exemplo, a mídia jornalística, as nossas mídias de consumo das informações. E é muito relevante a gente se questionar do preparo dessas pessoas para este fim. Então, as pessoas estão realmente preparadas para fazer a condução e a explanação de conteúdos científicos, entendem a relevância e da natureza dessa comunicação que deve seguir regras tal qual a própria ciência também preconiza o método científico. Então, todas essas questões são relevantes para que, a partir da fonte da informação, pela transmissão desses intermediários, isso possa chegar no destinatário.
que por sua vez podem ter diferentes receptores também, que podem também modificar um pouco a forma como essa informação é passada adiante. A gente tem esse ponto central aqui, que é quando ocorre essa transdução do emissor para o receptor e o destinatário. E é nesse ponto aqui onde a gente pode ter ação de fontes de ruído, por exemplo. Então, aqui eu coloquei algumas questões para a gente refletir sobre cada uma dessas fontes. Qual é o grau de preparação dos cientistas, que seriam a fonte emissora, em transmitir informação para o público geral, incluindo a transmissão para o próprio público intermediário? Sobre os intermediários, qual é o grau de preparo deles em captar essas informações e transmiti-los para os receptores e destinatários? Quais as relações, qual é o grau de entendimento do destinatário, do receptor, em relação a esses temas de ciência? Como ele processa cognitivamente essas informações? O que motiva essas pessoas a consumirem determinados conteúdos em relação a outros conteúdos? São características muito relevantes do público que nós queremos alcançar. Sobre o canal, o meio de comunicação que nós estamos utilizando, qual a eficiência de diferentes mídias na transmissão de diferentes informações? A gente sabe que, por exemplo, um público jovem pode ter uma preferência por um conteúdo mais visual, por exemplo, no Instagram, no TikTok, em relação a um público mais idoso, mais velho, que pode ter uma preferência mais voltada para textos, conteúdos com uma linguagem muito mais acessível, que são facilmente distribuídos por WhatsApp ou em outras redes sociais, como grupos de Facebook. Então, cada uma dessas populações está presente em um contexto diferente, utiliza redes sociais diferentes e dentro dessas redes tem uma preferência por tipos de mídia em relação a outra. E isso é muito importante a gente conhecer na hora que a gente vai fazer uma divulgação científica direcionada para um desses públicos. Não é simplesmente a gente comunicar, a gente precisa entender para quem nós estamos comunicando. Questões relacionadas, então, ao sinal e à mensagem. Qual o efeito de diferentes discursos sobre essa qualidade da informação que está sendo adquirida? Se eu usar uma linguagem mais técnica para uma divulgação voltada para os meus pares, eu tenho uma eficiência, do que se eu usar essa mesma linguagem para comunicar para os meus pais, por exemplo. E a informação precisa ser passada com uma confiança e também e também tem que ser passada com uma precisão, né? Eu não posso ter uma redução da informação, uma simplificação que possa colocá-la em xeque e fazê-la alvo de distorções. Eu preciso ter uma certa precisão em todos esses tipos de comunicação. E também relacionado ao processo, qual o efeito da interação entre todos esses fatores acima, né? Então, é uma questão muito complexa quando a gente começa a entender a natureza dessa comunicação. E quando a gente começa a estudar essas fontes de ruído, é onde a gente começa a perceber como funciona esse ecossistema da desinformação. Então, a gente está imerso e suscetível a essas fontes desinformativas há muitos anos. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma que desde quando eu comecei a estudar autismo, logo que eu entrei na academia, eu já fiquei sabendo de cara sobre ela, porque era algo que há muitas décadas vem sendo debatido, vem sendo refutado, e ainda assim é uma das principais fontes de desinformação sobre vacinas no mundo, que é a relação falsa entre vacinas e autismo. Desde o primeiro artigo que levantou essa relação, ele foi refutado, ele foi retirado, e desde então muitas revisões, artigos originais e meta-análises são publicadas anualmente, batendo novamente de que vacinas não têm relação alguma com autismo. E mesmo assim, é por causa de estudos como esse que movimentos anti-vacina no exterior se valem e ganham força e mobilizam tantas pessoas para não vacinar os seus filhos, o que coloca-os numa situação de risco absurdo. Além disso, a gente tem algumas desinformações que foram trazidas para o contexto da pandemia, como a própria criação do coronavírus em laboratório, falsas associações com fake news que são muito antigas também. Já vi uma mistura delas também sobre essa questão da vacina da Covid com o autismo e não tem relação alguma. Então, a gente tem aí uma importação de desinformações vindas de outros países, onde esses movimentos são mais fortes do que no Brasil, e ao mesmo tempo nós temos conteúdos que são fabricados, são conteúdos que são financiados para circularem em prol de algo ou de alguém. Então, como é que funciona esse ecossistema? Existem alguns pontos em que a gente pode começar a observar
para entender como ele pode atuar em diferentes frentes dentro desse contexto. Então, a gente tem conteúdos com falsa conexão, que é quando manchetes, ilustrações ou legendas não vão confirmar esse conteúdo. O falso contexto, que é quando tem um conteúdo genuíno, mas num contexto falso. A manipulação do conteúdo, que é quando eu uso uma informação, uma imagem genuína, mas ela foi manipulada para enganar. Então, ela tem certos elementos ali que distorcem a real mensagem que ela está passando. A gente tem a sátira ou paródia, que não tem necessariamente uma intenção de prejudicar, mas tem um potencial muito grande de enganar ou de gerar outras interpretações que podem ser distorcidas por outras pessoas. A gente tem tanto conteúdo enganoso quanto impostor, onde as fontes genuínas são imitadas, ou ele é feito para enganar e enquadrar uma certa questão no indivíduo sem relação, de fato, com as informações trazidas ali. E o que, para mim, é uma das coisas mais preocupantes é o conteúdo fabricado. É aquele conteúdo que é 100% novo, ele não é distorcido, ele foi feito para ludibriar e para prejudicar, para enganar as pessoas. E a gente vê muito esses conteúdos dentro da pandemia. Então, como a gente endossa isso, né? Porque existem tantas desinformações por aí circulando que muitas vezes elas desafiam um pouco a nossa cognição. A gente fica pensando como isso circula, por que isso está sendo endossado por alguém, né? E, na verdade, existem bases dentro do nosso comportamento, do nosso próprio processo cognitivo, que podem endossar isso, que podem nos dar pistas de por que algumas desinformações circulam mais e são mais aceitas do que outras. Então, aqui a gente tem algumas armadilhas mentais, como o endosso social, que é quando alguém confiável compartilha uma fake news e a gente tende a acreditar por causa desse vínculo. Não necessariamente a mensagem tem certa importância, mas por ela estar vindo de uma pessoa que tem um vínculo bem estabelecido comigo, isso provavelmente faz com que eu tenha uma maior chance de endosso do que se viesse de uma pessoa completamente estranha a mim. O viés de confirmação, que é super presente, nós tendemos a acreditar em mensagens que confirmem nossas próprias crenças e preconceitos. Então é muito mais fácil eu acreditar em algo que é mais tangível para mim e vai de acordo com as coisas que eu acredito, do que algo que realmente é o contrário, né? E a gente sabe que muitas vezes as evidências elas trazem aquilo que mais se aproxima do reflexo da realidade. E a realidade não necessariamente está de acordo com as nossas visões de mundo. Então, o que o Luiz coloca é muito relevante, porque me parece que ocorre um completo sequestro dessa lógica quando a gente está se confrontando com evidências científicas, se a gente não tem um certo treinamento ou um certo preparo e estudo para entender a natureza dessa evidência e do processo que essa evidência foi levantada. A dissonância cognitiva, que é quando as informações condizem com uma crença pessoal, então, por elas condizerem com a nossa crença, a gente rejeita a verdade porque ela não nos agrada. Então, ela tem essa questão também com o viés de confirmação, e tudo isso pode ser ainda adicionado uma certa complexidade com o raciocínio motivado, que é quando eu uso o raciocínio para acreditar no que a gente deseja, porque a capacidade de análise crítica foi completamente sequestrada pelas emoções. Então, observem aqui que nós estamos num momento onde as emoções são muito afloradas. A gente tem uma instabilidade, uma insegurança permeando uma pandemia que tem um grau de complexidade e gravidade absurdo. A gente já viu situações horríveis acontecer em múltiplos locais do mundo e aqui no Brasil também recentemente. Isso pode, de alguma forma, levar a parte da população a resignar-se em relação a essa situação, porque muitas pessoas, ao que a gente percebe, parecem que acabaram aceitando o fato de que muitas mortes por dia vão acontecer por um bom período, e esse resígnio, ele acaba, de alguma forma, contribuindo muito para que certas coisas sejam toleradas quando elas deveriam não ser toleradas de forma alguma. Então, a gente tem esse sequestro da nossa capacidade lógica por causa dessas emoções que estão permeando nesse momento. E de uma forma muito covarde, esse ecossistema da desinformação se nutre dessa vulnerabilidade para espalhar conteúdos desinformativos que muitas vezes nem está nesses conteúdos a mensagem que realmente deve estar querendo se passar. Mas por estar criando essa rede de compartilhamento, é muito mais provável que, usando essa rede, aquele conteúdo com uma mensagem realmente fabricada e direcionada para algum fim tenha mais chance de circular em relação a outras redes de compartilhamento. Então, a gente vê
muitas dessas redes voltadas para o movimento antivacina, que não tem tanta força aqui no país, mas tem muita força no exterior e muita desinformação desse movimento é importado de lá para cá. A gente tem muita questão envolvida relacionada ao uso de fármacos e remédios sem comprovação científica para a Covid-19 e, infelizmente, nós tivemos uma mancha horrível ontem na comunicação brasileira, em que, a partir de anúncios publicitários, conteúdos desinformativos foram veiculados em diferentes jornais de amplo alcance nacional, como colocados aqui. E isso foi só alguns jornais, teve vários outros que publicaram esse informe publicitário, chamado de Manifesto pela Vida, fruto de médicos do tratamento precoce brasileiro. Então, aqui é um manifesto publicado na forma desse anúncio publicitário, onde a gente observa uma grande variedade de conteúdos desinformativos acerca de tratamento precoce que nós sabemos que não tem evidência, que nós sabemos que não deve ser indicado, enquanto a ciência não levantar um conjunto suficiente de dados recomendando esse uso para a Covid-19. E mesmo assim, aconteceu. Mesmo assim, nós tivemos em várias mídias esse anúncio circulando. E como se não bastasse, hoje foi feita uma chamada geral para os médicos do tratamento precoce por uma jornada médica online desse tipo de tratamento, tentando endossar de alguma forma com evidências científicas esse tratamento. E a gente sabe que o nível, a qualidade de evidências científicas em relação especialmente a esses medicamentos, elas têm conflitos, fatores de confusão que não são controlados ao longo da metodologia aplicada. A gente tem sites que compilam meta-análises com vários desses dados que não cumprem os pré-requisitos necessários para uma meta-análise ser publicada, essa meta-análise ter a relevância e qualidade científica que é preconizada. E muita gente se vale desses estudos com baixíssima qualidade de evidência para endossar esses tratamentos, usando a ciência como uma bengala para endossar opiniões, basicamente. É isso que nós estamos vendo. E isso é um ato de extrema covardia, porque além de se nutrir da vulnerabilidade que a população está exposta pela ânsia de ter uma saída rápida dentro desse contexto da pandemia, está vendendo para a população uma solução que não tem comprovação científica e que muitas vezes, em alguns casos, pode colocar a própria saúde da população em risco. É o caso, por exemplo, da ivermectina, em que está sendo bastante noticiado que pode ter levado a lesões hepáticas muito severas em um jovem que fez o uso desse medicamento com essa finalidade de tratamento precoce para a Covid-19 e agora está numa situação extremamente complicada com dano hepático fruto do uso desse medicamento fora de um contexto onde exista evidência científica para o seu uso. Então é muito complicado, isso foi uma mancha muito terrível ontem na comunicação e ficou escancarado para quem quiser ver que a desinformação ela é financiada. Ela tem pessoas que financiam essa circulação, que financiam a produção desses conteúdos e que pode parar nos nossos jornais, nos nossos meios de comunicação. E isso é muito complicado porque pode acabar desqualificando-os por causa disso. Então é muito importante que a gente se atente a isso daqui para frente, porque são mecanismos não só para passar conteúdos desinformativos, mas também para desqualificar os nossos meios de comunicação, o que não pode acontecer dentro desse contexto da pandemia, onde informar é uma das principais ferramentas para o enfrentamento desse momento. Então, essa ponte mídia, ciência e sociedade, que foi bem estabelecida na pandemia, ela deve se perpetuar, ela deve cada vez mais se solidificar para que a gente consiga fazer essa aproximação do cientista e da ciência para a sociedade, para que a sociedade sinta-se próxima e fazer esses pontos como familiares da sua rotina, trazer novamente essa proximidade da ciência como algo pertencente à rotina da sociedade, porque uma vez a sociedade se inteirando do que os cientistas e a ciência fazem, ela torna-se parte ativa para a defesa da ciência e do cientista nessa mesma sociedade também. Então, eu convido vocês a compartilhar um pouco da pesquisa que vocês realizam nas redes sociais. Convido vocês para tentar, de alguma forma, auxiliar dentro dessa questão da divulgação científica, fazendo toda essa questão voltada a conhecer um pouco do público de vocês, conhecer um pouco das pessoas que interagem e
Tudo isso se soma, tudo isso é importante nesse momento para que a gente possa agregar esse enfrentamento da desinformação e no compartilhamento de informações cientificamente respaldadas. Não necessariamente a divulgação ela se dá somente no compartilhamento da informação científica, mas você se posicionando quando uma desinformação chega até vocês, dando um parecer analítico com evidência científica sobre aquilo, já é uma baita contribuição também para a divulgação científica. Então, eu coloquei aqui só algumas perguntas para quem tiver interesse em começar a fazer esse conteúdo, e eu me coloco à disposição para ajudar no que eu puder, que norteiam bastante essa produção inicial. Quem é meu público? Quais redes sociais meu público está presente? Que tipo de mística meu público gosta de consumir? Respondendo essas 3 perguntas, é muito provável que esse primeiro conteúdo já tenha um impacto interessante, já tenha uma adesão interessante de algumas pessoas, pelo menos desse círculo mais próximo, que vai ter maior chance de compartilhar em outros círculos que muitas vezes a gente não faz parte. Então é super relevante esses 3 pontos e acho que é um bom começo para quem está interessado numa jornada dentro da divulgação científica. Sempre lembrando que a valorização da ciência, ela vem com entender o que a ciência faz e a sua relevância das suas perguntas e respostas. Então, a gente precisa, sobretudo, fazer com que a ciência torne-se parte da rotina da sociedade. Não só a sociedade ter noção do que a ciência faz e entender as informações científicas levantadas pelo processo de investigação da ciência, mas principalmente entender essa relevância, entender as pessoas que estão por trás disso, para daí sim isso tornar-se não só parte da sua vida, mas da sua rotina, das coisas que essa pessoa consome e vai, então, sempre buscar no momento em que alguma desinformação chegar a ela. Então, eu deixo aqui as minhas redes sociais, o meu e-mail e fico à total disposição no que eu puder ajudar e contribuir. Muito obrigada. Sensacional, Melanie. Muito obrigada pela tua fala, muito